Vamos à resenha de hoje. Como tá perto das férias, eu vou ter tempo pra ler muito e vou ter tempo também pra fazer as resenhas. Então, essa primeira resenha vai ser de um mangá de terror do Junji Ito, A Vênus Invisível, certo? Eu vou fazer como se fosse um diário de leitura. A Vênus Invisível, do Junji Ito, da editora Devi, publicado em 2019, mas no Brasil ele foi lançado em 2020. O preço atual é de R$ 78,50 na Amazon. Vênus Invisível, coleção de histórias curtas, o melhor de Junji Ito. É um mangá que ele tem várias páginas coloridas, eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês. Além das várias páginas coloridas, ele vem com uma sobrecapa. Essa sobrecapa, ela vira um pôster muito lindo. Essa versão que eu tô mostrando é a versão em inglês, mas a versão brasileira, ela em português, ela também tem essa parte do pôster. O mangá, ele tem 10 contos e hoje eu vou contar sobre a primeira história, Milhões Solitários. Um NPC passeia na rua com seu cachorro Shiro, que fareja algo num córrego próximo ou num lago. E quando ele se depara com 2 corpos nus entrando em estado de putrefação, com uma expressão aterrorizadora. Mas o pior não é nem isso. A parte mais chocante, se trata de um casal. Eles estão abraçados e costurados, literalmente costurados um ao outro com uma linha. E isso deixa ainda mais macabro o relato. Essa é só a pontinha do iceberg do terror de Junji Ito. Vou tentar trazer até o Halloween uma série de histórias de terror para vocês lerem. E quem é meu aluno já comenta aí, Tia Esté, que é como vocês me chamam, tá? Essa é a primeira história do mangá, Vênus Invisível, que traz 10 histórias de terror do aclamado mangaka Junji Ito. Além do suspense, suas obras são quase sensoriais. O que é sensorial? Vem de algo sensorial, algo que você quase consegue tocar, sabe? É uma arte muito específica mesmo, muito do estilo do Junji Ito. Além de ser sensorial, a gente é realmente levado a sentir na pele, da forma como a arte é feita, da forma como a narrativa visual é posta. É aquele tipo de imagem que causa asco, mas você não consegue parar de olhar. Junji Ito traz em suas obras algo do gore, do body horror corporal, eu traduziria assim, mas enfim. E criaturas com visual perturbador, inclusive sendo sua marca registrada, a mistura de monstros humanoides. Voltando à nossa primeira história, em páginas coloridas, vemos Michio em seu quarto, vendo o noticiário que relata o ocorrido que eu narrei pra vocês lá no comecinho, de 2 corpos costurados, alinhavados assim. Ele meio que discute com sua mãe e ela tenta interagir com ele. Por que ela tenta interagir com ele? Tem até um balãozinho que fala: faz exatos 7 anos que ele não sai do quarto pra interagir com as pessoas. Então, tal hora, chega na casa dele um convite pra ele de uma cerimônia chamada Seijin Neshiki, que comemora a maioridade lá no Japão. Ela quer que ele saia e encontre os antigos colegas de escola, veja gente, tenha uma vida relativamente normal, né? Então, ele com o convite na mão, pensa se vai ou se não vai e relembra de uma garota da época da escola. Era a única que falava com ele e a única que defendia ele, porque ele se achava inútil, então a gente percebe também um pouco de problema de autoestima nesse rapaz. Nisso, ele tá ouvindo música na rádio, quando a transmissão é interrompida por uma voz macabra. Tia Esté, como é que a senhora sabe que se trata de uma voz macabra, se na história em quadrinhos é tudo escrito? Bom, a gente percebe pelo formato do balão, que é assim meio derretendo, meio derretido. A gente percebe que é uma voz meio esquisita, sabe? Meio macabra realmente. Então, essa voz, ela fala umas coisas como: é chato ficar sozinho, juntem-se todos, vamos ficar juntos. Então, essa garota vai na casa dele e daí ele decide ir e ela encontra os colegas que contam como a vida deles está atualmente. Uns se formaram, outros casaram, outros estão no bom emprego, alguns entraram na faculdade. Então, assim, para todo mundo a vida andou, menos para ele. Mas o ponto alto desse encontro, dessa aglomeração, que já vocês vão entender por que eu falo isso,
ponto alto dessa aglomeração é quando ele descobre que essa garota, ele descobre que ela vai se casar. Então ele fica bastante irritado e aí foge e vai embora. No que ele sai, ele percebe uma aglomeração e quando ele chega perto para ver o que é, se trata de mais 5 jovens que foram assassinados da mesma forma do casal do começo. Foram assassinados e costurados, alinhavados. Ele se assusta e vai embora. E aí nisso ele fica em casa, passa o tempo, chega o Natal. Tem uma cena assim muito esquisita, porque as pessoas geralmente se juntam no Natal. E nessa história, quando há aglomeração, quando há encontro de pessoas, quando há celebrações, geralmente todas as pessoas elas morrem, são assassinadas dessa forma, são assassinadas e costuradas umas às outras. Ele fica com bastante medo de sair e tudo mais. Só que aí chega o dia da cerimônia, né? Quando chega o dia da cerimônia, acontecem várias, apesar de um conto curto, acontece muita coisa. Quando chega o dia da cerimônia, a menina que ele gosta, o noivo dela tá desaparecido, o rapaz que ela ia se casar tá desaparecido. Então, nisso ele vê uma chance de se declarar pra ela. E aí chega o Natal e tem uma arte que é bem, assim, chocante, porque mostra um salão todo enfeitado, mas aí no lugar dos enfeites de Natal tem uns corpos costurados uns aos outros, como se fossem os enfeites. Então, chega o dia da cerimônia, ele encontra a menina que ele gosta, só que aí o teatro tá vazio. Quando eles encontram o teatro vazio, eles correm para saber onde era que as pessoas estão e não encontram as pessoas. A polícia acha que ele é do clube dos solitários, e aí ele tenta se desvencilhar da polícia e corre, encontra a menina. Quando ele chega no teatro, o teatro tá vazio. Quando eles percebem o teatro vazio, eles saem e eles encontram todos os colegas convidados para a cerimônia, todos costurados uns aos outros, assim, uma enorme horda, assim, de pessoas costuradas. É bem grande, assim, eu vou mostrar pra vocês. A garota se choca muito, ele também, e aí ele volta a ficar em isolamento de novo. Então, assim, isso, bom, já que ela tá sem noivo, ele vê uma oportunidade de declarar o amor dele pra ela. Nisso, ele sai de casa, quando ele sai de casa, passa um aviãozinho soltando um panfleto, e o panfleto está escrito: faça parte do Clube dos Solitários. Tem até um panfletozinho que eu vou mostrar o texto para vocês, divulgação mesmo de propaganda desse Clube dos Solitários. E aí, após esse avião passar, a gente vê passando no céu 3 aviões do governo. Nisso ele percebe, o governo tá trabalhando, tá atrás desse pessoal. Nisso ele fica muito alegre e corre para casa dessa menina. Eu não vou contar o final, porque acontece um plot quando eles chegam lá no jardim dessa menina. Se vocês são bons entendedores, já devem saber do que se trata o final, mas eu vou deixar esse mistério. Bom, agora eu vou falar sobre as minhas impressões. No momento que eu vi sobre isolamento, que eu entendi que era uma história sobre isolamento, eu automaticamente me lembrei da pandemia. Foi um período que a gente ficou realmente isolado por livre e espontânea pressão, porque não tinha vacina, se a gente saísse de casa a gente ia morrer. E aí a gente se depara com o Michio, que ele tá em isolamento voluntário, ele evita contato com os seres humanos, ele tá 7 anos sem sair de casa. Então ele é um hikikomori, que se vocês não sabem o que é, outro dia eu posso trazer um vídeo aqui para vocês sobre. Ele tá em isolamento voluntário, evitando aglomerações. Então, quando ele se depara com as pessoas morrendo, sendo assassinadas e alinhavadas umas às outras, ele fala que é muito melhor ficar isolado e tá tudo certo, e ele que tá certo em ficar isolado, porque olha aí como é que não tá lá fora. Então ele acha que está muito certo e muito bem ficando isolado no mundinho dele. Já a gente tem outro contraste, que é o isolamento forçado, que é mostrado pela Natsuko. Ela tá sozinha, tá trancafiada, ela tem momentos que ela fala que quer se desviver, então ela tá em isolamento forçado, porque sair ia custar a vida dela. Outros temas que mostram muito nesse mangá é referente à ansiedade, medo do desconhecido e a solidão, porque nós seres humanos, a gente é seres sociais, a gente é feito para ficar em sociedade. Então, quando
A partir do momento que a gente se isola, a gente meio que adoece e foi o que aconteceu no período da pandemia. Para essa primeira história, eu dou 5 estrelas, é uma história muito boa. A gente tem aquela expectativa do final, que a gente não sabe realmente o que acontece no final, porque é um final aberto e tá pra gente imaginar o que poderia ter acontecido. Então eu espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem. E é isso, gente. Até mais!